Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A manhã chegou cinzenta sobre São Paulo, com aquela névoa fina que insiste em esconder o topo dos prédios mais altos. Marina Alves segurava com força a alça de sua bolsa de tecido surrado enquanto descia do ônibus na esquina da Avenida Paulista. Tinha 24 anos, mas seu olhar carregava uma maturidade que só a dor ensina. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque simples, e o uniforme branco que vestia ainda cheirava a sabão em pó barato, daqueles que vêm em sacos grandes e prometem render muito. Era seu primeiro dia de trabalho no Hospital Santa Cruz, uma das instituições médicas mais renomadas do país, e ela sentia o coração disparar a cada passo que dava em direção à entrada principal. O edifício era imponente, com fachada de vidro espelhado que refletia as nuvens como se fossem parte dele. Marina nunca havia entrado num lugar assim. Cresceu na Zona Leste, num bairro onde as casas se espremiam umas nas outras e o asfalto era mais buraco que chão. Trabalhou desde os 14 anos, ajudando a mãe a limpar casas, cuidando de crianças da vizinhança, fazendo bico onde aparecesse. A vida sempre foi difícil, mas ela aprendeu cedo que reclamar não muda nada, só cansa mais. Então seguia em frente, calada, resiliente, com aquela força quieta que muitas mulheres brasileiras conhecem bem. O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas Marina já estava acordada havia pelo menos meia hora. Tinha passado a noite inteira sonhando com Miguel, com aqueles olhinhos tristes procurando alguma coisa que não conseguiam encontrar. Levantou-se devagar, o corpo ainda cansado do dia anterior, mas a mente estava alerta, cheia de planos e preocupações. Tomou banho rápido, vestiu o uniforme branco que tinha lavado na noite anterior e secado no varal improvisado da área de serviço, e preparou um café simples com pão. Comeu sem sentir o gosto, a cabeça já no hospital, já com Miguel. Saiu de casa quando ainda estava escuro, o bairro apenas começando a acordar. Os primeiros ônibus circulavam pelas ruas vazias, carregando trabalhadores como ela, gente que acorda antes do sol para sustentar a cidade. Marina subiu no ônibus lotado. Ficou em pé a viagem toda agarrada no corrimão, balançando com as freadas bruscas e as curvas fechadas. Mas nem isso a incomodava. Tinha uma missão e nada mais importava. Chegou ao Hospital Santa Cruz às 7 horas em ponto. Passou pela recepção, subiu de elevador até o 3º andar e foi direto para o quarto de Miguel. Quando empurrou a porta devagar, viu que ele estava acordado. Mas não era um acordado de bebê saudável, cheio de energia e curiosidade. Era um acordado apático, os olhinhos abertos, mas sem brilho, como se estivesse apenas existindo, não vivendo. "Bom dia, Miguel", disse Marina baixinho, aproximando-se do berço. "Como você passou a noite, meu anjo?" O bebê não reagiu. Nem sequer virou a cabecinha na direção da voz. Marina sentiu o coração apertar, olhou ao redor e viu que estava sozinha no quarto. Era cedo. A troca de turno provavelmente ainda estava acontecendo. Aproveitou o momento. Estendeu a mão e tocou suavemente o bracinho de Miguel. Dessa vez ele reagiu, virando levemente o rostinho, os olhinhos tentando focar. Era uma reação pequena, mas era uma reação. Marina sentiu uma onda de esperança. "Eu estou aqui", sussurrou ela. "Não vou te deixar sozinho, prometo." Ficou ali por alguns minutos apenas tocando Miguel, falando com ele em voz baixa, contando sobre sua manhã, sobre o ônibus lotado, sobre o sol que estava nascendo lá fora. Coisas simples, banais, mas ditas com tanto carinho que pareciam importantes. E Miguel, aos poucos, foi reagindo. Não muito, mas o suficiente para mostrar que estava ouvindo, que sabia que alguém estava ali. A porta se abriu e a enfermeira Sônia entrou como um furacão. "O que você está fazendo? Eu não disse ontem que não pode tocar no paciente sem autorização?" Marina retirou a mão devagar, mas manteve o olhar firme. "Ele reagiu, Sônia. Quando eu toco nele e falo com ele reage. Você não acha que isso é importante?" Sônia se aproximou com passos pesados, a expressão fechada. "O que eu acho importante é seguir protocolos estabelecidos por profissionais qualificados.
Você foi contratada para observar, não para intervir. Se não consegue entender isso, talvez não seja a pessoa certa para este trabalho. Marina respirou fundo, tentando controlar a frustração que crescia dentro dela. Eu entendo os protocolos, Sônia, mas também entendo de bebês. E sei quando um bebê está sofrendo não por doença, mas por falta de afeto. Miguel precisa de mais do que exames e remédios. Precisa de carinho, de presença, de saber que alguém se importa. Sônia deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Marina, os olhos brilhando de raiva. Você está questionando o trabalho de uma equipe inteira de médicos e enfermeiros especializados baseada em quê? Em sua intuição? Em seus sentimentos? Medicina não funciona assim. Medicina é ciência, é método, é protocolo. Se você quer ajudar, fique no seu lugar e deixe quem entende fazer o trabalho. Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu novamente e o Dr. Henrique Campos entrou. Era o médico responsável pelo caso de Miguel, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, jaleco impecável. Tinha uma reputação impecável também, formado nas melhores universidades, especialização internacional, publicações em revistas médicas renomadas. Era o tipo de profissional que todos respeitavam e ninguém questionava. Algum problema aqui? Perguntou ele, olhando de Sônia para Marina. A nova cuidadora está tendo dificuldade em respeitar os protocolos, doutor, respondeu Sônia rapidamente. Insiste em tocar no paciente sem autorização e questionar nossas decisões médicas. O doutor Henrique olhou para Marina com aquela expressão que médicos usam quando estão avaliando alguém, decidindo se vale a pena gastar tempo explicando ou se é melhor apenas descartar. Você é a senhora Alves, correto? Marina assentiu. Sim, doutor. E com todo respeito, eu não estou questionando a competência de ninguém. Estou apenas sugerindo que talvez Miguel precise de algo que os exames não estão mostrando. E o que seria isso? Perguntou ele com um tom que deixava claro que já tinha a resposta e não acreditava que Marina pudesse acrescentar nada. Amor, respondeu Marina simplesmente. Presença humana. Vínculo afetivo. Ele passou meses sendo tratado como um conjunto de sintomas, não como uma pessoa. Bebês precisam de mais do que nutrição e medicação. Precisam se sentir seguros, amados, conectados. O Dr. Henrique suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Senhora Alves, eu entendo que você tenha boas intenções, mas o que você está sugerindo é pseudociência. Não há evidências científicas sólidas que comprovem que afeto possa reverter uma condição médica grave como a do bebê Miguel. O que temos são anos de pesquisa, protocolos testados e aprovados, e uma equipe dedicada trabalhando incansavelmente para descobrir a causa real do problema. Se você quiser ajudar, pode fazer isso observando e reportando. Mas, por favor, deixe a medicina para os médicos. Marina sentiu a raiva ferver dentro dela, mas forçou-se a manter a calma. Havia trabalhado a vida inteira, tinha sido humilhada, diminuída, tratada como se não soubesse nada só porque não tinha diploma pendurado na parede. Mas dessa vez não ia se calar. Não quando a vida de uma criança estava em jogo. Com todo respeito, doutor, eu vi meu próprio filho morrer num hospital exatamente assim. Disseram a mesma coisa, que era ciência, que eram protocolos, que eu devia confiar. E meu filho morreu, porque ninguém percebeu que ele estava definhando não por doença, mas porque estava sozinho, porque ninguém o segurava, porque ninguém o amava o suficiente. Eu não vou ficar quieta e ver isso acontecer de novo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. O Dr. Henrique a olhou por um longo momento, a expressão ilegível. Sinto muito pela sua perda, disse ele finalmente. Mas situações pessoais não podem interferir no tratamento profissional. Se você não conseguir separar suas emoções do seu trabalho, vou ter que pedir ao Dr. Ricardo que procure outra pessoa. Ele saiu do quarto sem esperar resposta, deixando Marina e Sônia sozinhas novamente. Sônia cruzou os braços, satisfeita. Foi avisada. Agora ou você segue as regras ou vai embora. Marina não respondeu.
Apenas olhou para Miguel, que continuava no berço, alheio a toda discussão, perdido no seu próprio mundinho de solidão. E naquele momento, Marina tomou uma decisão. Não ia desistir. Não importava quantos médicos a enfrentasse, quantos protocolos tentasse impor, quantas ameaças fizessem. Ia lutar por aquele bebê até o fim. As horas seguintes foram tensas. Marina ficou no quarto, sentada na cadeira ao lado do berço, observando cada movimento de Miguel, cada respiração, cada pequeno sinal. Enfermeiras entravam e saíam, checavam monitores, anotavam dados, mas ninguém realmente olhava para o bebê. Era tudo mecânico, automático, desprovido de humanidade, e Marina via claramente o que eles não conseguiam ver. Miguel estava desistindo. A cada dia que passava, ele se afastava um pouco mais, se fechava um pouco mais, se preparava para partir. Por volta das 11 da manhã, a porta se abriu e Ricardo Carvalho entrou. Ele parecia ainda mais cansado que no dia anterior. Olheiras profundas, terno amarrotado, como se tivesse dormido com ele. Parou ao lado do berço e ficou ali parado, olhando para o filho sem dizer nada. Marina se levantou, dando-lhe espaço. Ricardo não a olhou, mas falou a voz baixa e carregada de dor. Os médicos me ligaram. Disseram que você está causando problemas. Marina respirou fundo. Não estou causando problemas. Estou tentando salvar seu filho. Ricardo finalmente a olhou, e Marina viu algo nos olhos dele que não tinha visto antes. Não era raiva. Era desespero. E como você pretende fazer isso? Com amor? Com carinho? Você acha que eu não tentei? Você acha que eu não quero amar meu filho? A voz dele quebrou no final, e Marina viu que ele estava à beira do colapso. Deu um passo à frente, a voz suave. Eu sei que você quer, mas querer não é suficiente. Você precisa estar aqui, precisa segurá-lo, falar com ele, mostrar que ele não está sozinho. Ricardo balançou a cabeça, as mãos tremendo. Eu não consigo. Toda vez que olho para ele, vejo a Beatriz. Vejo o que perdi. Vejo minha culpa. Como posso amar alguém que me traz tanta dor? Marina sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Conhecia aquela dor, conhecia aquela culpa, porque ele precisa de você, porque ele está morrendo não de doença, mas de abandono. Porque se você não lutar contra essa dor agora, vai carregar uma culpa ainda maior pelo resto da vida. Ricardo se virou para ela, os olhos brilhando de lágrimas contidas. E se eu não for forte o suficiente? E se eu não conseguir? Marina deu mais um passo, colocando a mão no braço dele. Então, eu vou te ajudar. Mas você precisa tentar. Precisa dar uma chance para o Miguel. Precisa dar uma chance para você mesmo. Eles ficaram ali parados por um momento, dois estranhos unidos pela dor e pela esperança. E então, devagar, hesitante, Ricardo estendeu a mão em direção ao berço. Seus dedos tocaram a mãozinha de Miguel e o bebê reagiu imediatamente. Os dedinhos se fecharam ao redor do dedo de Ricardo, segurando com força, como se estivesse se agarrando à vida. Ricardo soltou um som que era meio riso, meio soluço. Ele está me segurando. Marina sorriu através das lágrimas. Ele sabe quem você é. Está esperando por você há meses. Ricardo ficou ali por longos minutos, apenas segurando a mãozinha do filho, as lágrimas finalmente escorrendo livre pelo rosto. Era a primeira vez em 4 meses que ele realmente permitia sentir, realmente permitia conectar. E naquele momento, algo começou a mudar. Não era uma cura milagrosa, não era uma solução instantânea, mas era um começo. Quando Ricardo finalmente saiu do quarto, Marina viu que ele estava diferente. Os ombros ainda estavam curvados pelo peso da dor, mas havia algo novo ali. Uma centelha de esperança, talvez. Uma vontade de lutar. O resto do dia passou devagar. Marina continuou seu trabalho silencioso ao lado de Miguel, observando, anotando, mas principalmente estando presente. E aos poucos notou pequenas mudanças. Miguel chorou um pouco, mas não era aquele choro desesperado de antes. Era um choro mais suave, quase como se estivesse testando, vendo se alguém viria. E Marina vinha.
Falava com ele, cantava baixinho quando tinha certeza de que estava sozinha. Tocava sua mãozinha sempre que podia arriscar. No final da tarde, quando a luz dourada do pôr do sol entrava pela janela do quarto, Marina estava sentada ao lado do berço, contando uma história para Miguel. Não importava que ele fosse pequeno demais para entender as palavras. O que importava era o tom, o ritmo, a presença. E Miguel estava ouvindo. Seus olhinhos, ainda sem foco completo, estavam virados na direção de Marina, como se estivesse tentando absorver cada palavra. Era uma vez uma menina corajosa que morava numa floresta mágica, começou Marina, a voz suave e melodiosa. Ela era pequena, mas tinha um coração enorme, e um dia encontrou um passarinho machucado caído no chão. Todos diziam que o passarinho ia morrer, que não havia nada a fazer. Mas a menina não acreditou nisso. Ela pegou o passarinho com cuidado, levou para casa e todos os dias cuidava dele com amor. Falava com ele, cantava para ele, mostrava que ele não estava sozinho. E sabe o que aconteceu? Marina fez uma pausa, olhando para Miguel. O bebê estava completamente atento agora, como se realmente estivesse esperando pela resposta. O passarinho melhorou, continuou ela. Pouco a pouco, dia após dia, ele foi ficando mais forte. E quando finalmente ficou bom, ele voou alto, bem alto, livre e feliz. Porque o amor da menina tinha salvado ele. E você sabe por que o amor salvou o passarinho, Miguel? Porque amor é a coisa mais poderosa que existe no mundo. Mais poderosa que qualquer remédio, mais poderosa que qualquer máquina. Amor é o que nos mantém vivos. Marina estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Miguel. E você, meu pequeno passarinho, também vai ficar forte. Porque você não está sozinho. Nunca mais vai estar sozinho. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Miguel sorriu. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Um sorriso verdadeiro. De um bebê que, pela primeira vez em meses, se sentia seguro, amado, conectado. Marina sentiu o coração explodir de alegria e lágrimas escorreram pelo seu rosto sem que ela se importasse. A porta se abriu de repente e Sônia entrou. Viu Marina com lágrimas no rosto e imediatamente franziu a testa. O que aconteceu? Marina limpou as lágrimas rapidamente, tentando controlar a emoção. Ele sorriu. O Miguel sorriu. Sônia se aproximou, cética. Provavelmente, foi apenas um reflexo. Bebês nessa idade costumam fazer movimentos involuntários que parecem sorrisos. Não foi reflexo, insistiu Marina. Foi um sorriso de verdade. Eu estava contando uma história para ele, e ele sorriu. Sônia checou os monitores, anotou alguns números, e então se virou para Marina com aquela expressão de paciência forçada. Escute, eu sei que você quer acreditar que está fazendo diferença, mas precisa entender que mudanças reais levam tempo e seguem padrões científicos. Um suposto sorriso não significa nada clinicamente. Marina estava prestes a responder quando a porta se abriu novamente e o Dr. Henrique entrou junto, com outros 2 médicos que Marina não conhecia. Eram mais jovens com jaleco e pranchetas, claramente residentes ou especialistas convidados. O Dr. Henrique se aproximou do berço e começou a examinar Miguel enquanto explicava para os outros médicos. Como podem ver, o paciente apresenta um quadro atípico que desafia diagnóstico convencional. Descartamos todas as principais síndromes genéticas, problemas metabólicos, neurológicos. Os exames são inconclusivos. É um enigma fascinante do ponto de vista acadêmico. Marina sentiu a raiva crescer dentro dela. Fascinante. Enigma. Aquele homem estava falando de Miguel como se fosse um quebra-cabeça interessante, não uma criança que estava sofrendo. Não conseguiu se conter. Ele tem um nome, disse ela, a voz firme. Miguel. E não é um enigma. É um bebê que precisa de ajuda. Os 3 médicos se viraram para ela, surpresos pela interrupção. O Dr. Henrique estreitou os olhos. Senhora Alves, já conversamos sobre isso. Por favor, deixe-nos trabalhar. Trabalhar, repetiu Marina, dando um passo à frente. Vocês estão usando o Miguel como cobaia para satisfazer curiosidade científica.
Estão mais interessados em publicar artigos do que em realmente ajudá-lo. O silêncio que se seguiu foi gélido. Um dos médicos mais jovens olhou desconfortável, mas o Dr. Henrique manteve a compostura. Cuidado com suas acusações, Sra. Alves. O que fazemos aqui é tentar salvar a vida de uma criança com todos os recursos disponíveis, mas não estão usando o recurso mais importante, argumentou Marina. Amor, presença, vínculo. Miguel não está doente. Está com fome de afeto. E enquanto vocês ficam fazendo exame atrás de exame, ele está definhando porque ninguém o toca, ninguém o segura, ninguém mostra que ele importa. Chega, disse o Dr. Henrique, a voz dura. Você ultrapassou todos os limites. Vou falar pessoalmente com o Dr. Ricardo e solicitar sua substituição imediata. Ele saiu do quarto seguido pelos outros médicos, deixando Marina sozinha com Sônia. A enfermeira balançou a cabeça, uma mistura de pena e satisfação no rosto. Você cavou sua própria cova. Deveria ter ficado calada. Marina olhou para Miguel, que tinha voltado àquela apatia de sempre, como se o breve momento de luz tivesse sido engolido pela escuridão novamente. Não me arrependo, disse ela baixinho. Alguém precisava falar a verdade. Sônia saiu sem dizer mais nada, e Marina ficou ali, sozinha com Miguel, e a certeza de que tinha feito a coisa certa, mesmo que isso lhe custasse o emprego. Mas não, ia desistir. Mesmo que a mandassem embora, mesmo que não pudesse mais entrar naquele hospital, ia encontrar uma maneira de ajudar aquele bebê, porque algumas lutas são grandes demais para abandonar. A noite caiu lentamente sobre São Paulo, e Marina ainda estava no quarto de Miguel quando Ricardo voltou. Ele entrou com passos pesados, o rosto fechado, e Marina soube imediatamente que o Dr. Henrique tinha falado com ele. Preciso conversar com você, disse Ricardo, a voz controlada, mas tensa. Vamos para a sala de espera. Marina o seguiu em silêncio, o coração acelerado. Sentaram-se um de frente para o outro nas poltronas da sala vazia, e por um momento ninguém disse nada. Ricardo olhava para as próprias mãos, processando algo, lutando com algo interno. O Dr. Henrique me pediu para demitir você, começou ele finalmente. Disse que você está atrapalhando o tratamento, questionando decisões médicas, causando conflitos desnecessários. Marina respirou fundo. Eu sei que ultrapassei limites, mas não posso ficar calada vendo o Miguel sofrer. Ricardo levantou os olhos, e Marina viu algo ali que não esperava. Não era raiva, era dúvida. Ele está certo? Perguntou Ricardo baixinho. Os médicos estão ignorando algo óbvio? Marina escolheu suas palavras com cuidado. Eu não sou médica. Não posso dizer que os exames são desnecessários ou que o conhecimento deles não tem valor. Mas posso dizer com toda certeza que o Miguel precisa de mais do que o que está recebendo. Ele precisa ser visto como pessoa, não como paciente. Precisa de toque, de voz, de presença. E isso nenhum protocolo vai dar para ele. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então ele contou algo que Marina não esperava. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Câncer. Meu pai era empresário, assim como eu vivia trabalhando. Quando ela faleceu, ele me colocou num colégio interno. Disse que era pelo meu bem que eu teria a melhor educação, mas a verdade é que ele não conseguia olhar para mim sem lembrar dela. Então me mandou embora. A voz de Ricardo estava carregada de dor antiga, de feridas que nunca cicatrizaram direito. Passei anos naquele colégio, cercado de professores competentes, estrutura de primeira, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas estava sozinho. E aquela solidão me marcou para sempre. Aprendi cedo que amor não cura nada, que o mundo é frio e você precisa ser forte para sobreviver. Construí minha vida baseado nisso. E agora você está me dizendo que estava errado o tempo todo. Marina sentiu o coração apertar. Não está errado, Ricardo. Só está machucado. Seu pai estava machucado. E agora o Miguel está pagando por dores que não são dele. Mas você pode mudar isso, pode ser diferente. Ricardo balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Eu não sei se consigo.
Tenho tanto medo de amá-lo e perdê-lo como perdi a Beatriz. É mais fácil manter distância, fingir que é apenas uma questão médica. Marina se levantou e ajoelhou na frente dele, segurando suas mãos. Você já está perdendo ele, Ricardo. Todos os dias que passa longe é um pedaço do Miguel que se vai. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar essa história. Ricardo olhou para ela, vulnerável, assustado, mas também esperançoso. Me ajuda, pediu ele. Eu não sei como ser pai. Não sei como amar sem ter medo. Marina apertou suas mãos. Eu vou te ajudar. Vamos fazer isso juntos. E naquele momento, num hospital em São Paulo, 2 corações quebrados se uniram com um propósito comum. Salvar uma criança. Salvar a si mesmos. Provar que o amor, mesmo quando parece impossível, ainda é a resposta. Eles voltaram juntos para o quarto de Miguel. A noite já tinha caído completamente e o hospital estava naquele silêncio peculiar das horas tardias. Ricardo parou na porta, hesitante, como se estivesse prestes a entrar num território desconhecido e assustador. Marina tocou seu braço gentilmente. Vai devagar. Não precisa ter pressa. Ricardo assentiu e deu o primeiro passo. Aproximou-se do berço onde Miguel dormia ou fingia dormir, perdido no seu mundinho de solidão. Por um longo momento, Ricardo apenas ficou ali parado, olhando para aquele bebê minúsculo que era seu filho, mas que parecia um estranho. Marina viu a luta acontecendo dentro dele, a guerra entre o medo e o amor, entre fugir e ficar. Fala com ele, sugeriu Marina suavemente. Só fala. Ele precisa ouvir sua voz. Ricardo abriu a boca, fechou, tentou de novo. A voz saiu trêmula, insegura. Miguel, sou eu, seu pai. Eu sei que não estive presente. Sei que te abandonei quando mais precisou de mim. E sinto muito. Sinto tanto. As palavras saíam com dificuldade, carregadas de culpa e arrependimento. Miguel abriu os olhinhos devagar, virando a cabecinha na direção da voz. Era a primeira vez em meses que ouvia aquela voz dirigida a ele com ternura, não apenas como ruído de fundo durante visitas rápidas. Eu tive tanto medo, continuou Ricardo, as lágrimas começando a cair. Medo de te amar e te perder como perdi sua mãe. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de tudo. Mas eu estou aqui agora e vou tentar. Vou tentar ser o pai que você merece. Marina se afastou discretamente, dando espaço para aquele momento. Ficou encostada na parede, observando, pronta para ajudar se necessário, mas respeitando a intimidade daquele encontro. Ricardo estendeu a mão trêmula e tocou o rostinho de Miguel. O bebê não se afastou. Pelo contrário, virou-se levemente em direção ao toque como uma flor buscando o sol. Você é tão pequeno, sussurrou Ricardo. Tão frágil. Como posso ser responsável por algo tão precioso? Sendo presente, respondeu Marina baixinho. É só isso que ele precisa. Saber que você está aqui. Ricardo ficou ali por quase 1 hora, apenas sentado ao lado do berço, tocando Miguel, falando com ele sobre coisas aleatórias, sobre a Beatriz, sobre como ela tinha ficado feliz quando descobriu que estava grávida, sobre os planos que tinham feito, os sonhos que tinham sonhado, sobre o quanto ela teria amado aquele menininho. E pela primeira vez falar sobre Beatriz não trouxe apenas dor. Trouxe também uma doçura melancólica, uma conexão com algo que tinha sido bonito e verdadeiro. Quando finalmente se levantou para ir embora, Ricardo parecia diferente. Mais leve, talvez, ou talvez apenas mais humano. Ele olhou para Marina com gratidão. Obrigado. Por não desistir dele. Por não desistir de mim. Marina sorriu. Estamos juntos nisso. Você, eu e o Miguel. Vamos trazer ele de volta. Ricardo assentiu e saiu, mas prometeu voltar no dia seguinte mais cedo, e Marina acreditou nele. Tinha visto algo mudar naqueles olhos, uma chama se acender onde antes só havia cinzas. Mas a luta estava longe de terminar. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. O doutor Henrique, irritado com o que considerava uma interferência inaceitável, convocou uma reunião com toda a equipe médica e Ricardo. Marina não foi convidada, mas ouviu os ecos da discussão pelos corredores.
Vozes alteradas, argumentos inflamados, posições irreconciliáveis. O Dr. Henrique defendia a continuidade dos exames invasivos. Tinha uma teoria nova sobre um distúrbio metabólico raro, que só poderia ser confirmado com biópsias e mais testes. Ricardo, pela primeira vez, questionou. Perguntou se aquilo era realmente necessário. A discussão ficou acalorada. No final, um acordo precário foi estabelecido. Os exames continuariam, mas com frequência reduzida. E Marina poderia manter seu trabalho, desde que parasse de questionar publicamente as decisões médicas. Não era ideal, mas era um começo. Marina aproveitou cada minuto. Nos intervalos entre os procedimentos médicos, ela estava ali, conversando com Miguel, cantando, contando histórias. E aos poucos, milagrosamente, o bebê começou a responder. Primeiro foram só os olhinhos acompanhando sua voz. Depois, pequenos movimentos, uma mãozinha se estendendo, um choro que era comunicação. E então, num dia abençoado, Miguel riu. Uma risadinha pequena, mas genuína. Ricardo também mudou. Começou a chegar mais cedo, a ficar mais tempo. Aprendeu a trocar fraldas, a dar banho, a segurar o filho com aquela combinação de medo e amor que todos os pais novos conhecem. E Marina estava sempre ali, guiando, encorajando. Mas nem todos estavam felizes com aquelas mudanças. Sônia, em particular, via tudo com desconfiança crescente. Para ela, aquilo era uma afronta aos anos de treinamento. E ela não estava disposta a aceitar calada. Numa tarde, quando Marina estava sozinha no quarto com Miguel, Sônia entrou acompanhada de uma assistente social do hospital. Uma mulher de meia-idade e cabelos curtos, expressão séria, prancheta na mão. Seu nome era Doutora Patrícia Mendes. Senhora Alves, começou a Doutora Patrícia, recebemos algumas queixas sobre sua conduta aqui no hospital. Gostaria de fazer algumas perguntas, se não se importa. Marina sentiu o estômago apertar, mas manteve a calma. Claro, pode perguntar. A doutora Patrícia olhou para a prancheta, depois para Marina. Foi relatado que você tem feito afirmações não científicas sobre o tratamento do bebê Miguel, que tem questionado publicamente decisões médicas e criado um ambiente de desconfiança entre a equipe. Isso procede? Marina escolheu suas palavras com cuidado. Eu questionei, sim, quando achei que o bem-estar do Miguel não estava sendo priorizado, mas nunca com desrespeito, sempre com a intenção de ajudar. A doutora Patrícia fez algumas anotações. Também foi relatado que você tem histórico pessoal traumático envolvendo a perda de um filho. Você não acha que isso pode estar afetando seu julgamento? Que talvez esteja projetando suas questões pessoais neste caso? Marina sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Minha experiência pessoal me deu conhecimento que salvou vidas. Não estou projetando nada. Estou reconhecendo sinais que vi antes e que foram ignorados com consequências trágicas. Sônia, que estava encostada na parede com os braços cruzados, não conseguiu ficar quieta. Ela fica aqui o dia todo enchendo a cabeça do Dr. Ricardo com ideias absurdas. Diz que o bebê está doente porque precisa de amor, como se medicina fosse conto de fadas. Está minando a autoridade de profissionais qualificados e colocando o tratamento em risco. Marina se virou para Sônia, a voz firme. Eu não estou minando nada. Estou complementando. Medicina e afeto não são opostos. Deveriam trabalhar juntos. E os resultados falam por si. Desde que o Miguel começou a receber mais atenção afetiva, ele tem apresentado melhoras. Pequenas, mas consistentes. A doutora Patrícia levantou a mão, interrompendo. Vou avaliar a situação e emitir um parecer. Por enquanto, senhora Alves, sugiro que mantenha foco no seu trabalho designado e evite conflitos desnecessários. Elas saíram, deixando Marina sozinha com Miguel e uma sensação de inquietação. Sabia que aquilo não tinha terminado, que havia forças trabalhando contra ela, contra a possibilidade de mudança. Mas não ia recuar, não quando estava vendo com os próprios olhos que o caminho estava certo. Ricardo, quando soube da visita da assistente social, ficou furioso. Marcou uma reunião particular com a direção do hospital, deixando claro que era ele quem pagava pelas contas.
ele quem tinha autoridade sobre o tratamento do filho, e que qualquer tentativa de remover Marina seria vista como quebra de contrato e resultaria em processo judicial. As palavras foram duras, o tom inflexível. E funcionaram. A pressão diminuiu, pelo menos temporariamente. Mas Marina sabia que tinham feito inimigos poderosos. E inimigos poderosos são perigosos, especialmente quando se sentem ameaçados no próprio território. Uma semana depois do confronto com a assistente social, algo aconteceu que mudaria tudo. Era uma manhã comum. Marina tinha chegado cedo, como sempre. Estava cantando para Miguel uma cantiga boba sobre um sapo que não sabia pular, quando percebeu algo diferente. Miguel estava olhando para ela com foco, real foco. E então ele fez algo extraordinário. Ele estendeu os bracinhos na direção dela. Marina sentiu o coração disparar. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Miguel estava pedindo colo. Estava comunicando desejo, necessidade, vontade. Estava, pela primeira vez desde que nascera, agindo como um bebê normal. Sem pensar duas vezes, Marina pegou Miguel no colo. Ele se aconchegou contra seu peito imediatamente, a cabecinha encaixando no espaço entre o pescoço e o ombro dela, como se sempre tivesse pertencido ali. E então ele suspirou, um suspiro profundo, de quem finalmente encontrou o que procurava, de quem finalmente se sentiu em casa. Marina começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria. Segurou Miguel com toda a ternura do mundo, balançando suavemente, murmurando palavras de amor e encorajamento. E Miguel, pela primeira vez em meses, dormiu um sono verdadeiramente tranquilo. Não era o sono de exaustão, não era o sono de desistência. Era o sono de uma criança que se sente segura, amada, protegida. Quando Ricardo chegou mais tarde e viu a cena, Marina com Miguel dormindo tranquilamente em seus braços, ele ficou parado na porta, sem palavras. Ela olhou para ele e sorriu através das lágrimas. Ele está voltando. Nosso menino está voltando. Ricardo se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar aquele momento mágico. Posso segurar ele? Marina assentiu e, com cuidado infinito, passou Miguel para os braços do pai. O bebê se mexeu levemente, mas não acordou. Apenas se ajustou, procurando o calor, a presença. E Ricardo, pela primeira vez desde o nascimento do filho, segurou-o sem medo, sem dor, apenas com amor puro e simples. Naquele momento, no quarto de um hospital, em São Paulo, 3 almas se encontraram. Uma criança que tinha aprendido a desistir estava reaprendendo a viver. Um homem que tinha fugido da dor estava reaprendendo a amar. E uma mulher que tinha perdido tudo estava encontrando redenção. E juntos estavam provando que milagres não precisam de explicação científica. Apenas precisam de coragem, de fé e da certeza inabalável de que o amor sempre encontra um caminho. Quando atravessou as portas automáticas do hospital, o ar-condicionado gelado bateu em seu rosto como um tapa de boas-vindas ao mundo dos ricos. O chão era de mármore polido, tão brilhante que ela conseguia ver seu próprio reflexo distorcido. Havia quadros nas paredes, flores frescas em vasos enormes e um silêncio quase religioso que contrastava com o barulho constante da vida lá fora. Marina apertou a carta de recomendação contra o peito. Aquele papel era sua única credencial, escrito à mão por Dona Conceição, uma senhora para quem trabalhou por 3 anos cuidando da neta. A carta dizia coisas bonitas sobre Marina, sobre sua paciência, seu carinho, sua capacidade de acalmar até a criança mais agitada. Dona Conceição tinha conexões, conhecia gente importante e foi ela quem conseguiu essa oportunidade para Marina. Uma chance de trabalhar num lugar como aquele, cuidando de uma criança que precisava muito de ajuda. Na recepção, uma moça de blazer azul marinho e sorriso ensaiado pediu seus documentos. Marina entregou tudo com as mãos tremendo levemente. A moça digitou alguma coisa no computador, fez uma ligação rápida e então indicou o caminho. 3º andar, ala de terapia intensiva neonatal, sala de espera 2. Marina agradeceu com um aceno de cabeça e seguiu em direção aos elevadores.
Quando as portas se fecharam e ela ficou sozinha naquele cubículo espelhado subindo devagar, permitiu-se respirar fundo. Não podia demonstrar fraqueza. Não podia deixar que vissem o quanto estava assustada. Precisava daquele emprego. Precisava provar que era capaz. O terceiro andar era ainda mais silencioso que o térreo. As paredes eram pintadas de um tom suave de bege, quase branco, e o cheiro de desinfetante era forte, mas não desagradável. Marina seguiu as placas até encontrar a sala de espera indicada. Lá dentro havia poltronas confortáveis, revistas empilhadas sobre uma mesinha de centro e uma televisão ligada num canal de notícias com o volume baixo. Ela sentou na ponta de uma das poltronas, as costas retas, as mãos sobre os joelhos, esperando. Não demorou muito até que uma enfermeira aparecesse, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo e um crachá pendurado no pescoço que dizia Enfermeira Sônia Tavares. Sônia a olhou de cima a baixo, daquele jeito que não precisa de palavras para comunicar desconfiança. Marina conhecia bem esse olhar. Era o mesmo que recebia toda vez que entrava numa loja de roupa cara, toda vez que precisava provar que não estava ali para roubar nada, apenas para existir. Você é a nova cuidadora, disse Sônia, sem entonação de pergunta. Sim, senhora, respondeu Marina, levantando-se rapidamente. Marina Alves, estou aqui para cuidar do bebê. Sônia assentiu devagar, como se estivesse processando uma informação que não a agradava muito. Venha comigo. Preciso explicar algumas coisas antes de você entrar no quarto. Elas caminharam pelo corredor, passando por portas fechadas de onde vinham sons abafados de máquinas e conversas em tom baixo. Sônia falava sem olhar para Marina, explicando os horários, os procedimentos, as regras. Nada de tocar no bebê sem autorização. Nada de interferir com os equipamentos. Nada de questionar as decisões médicas. O trabalho de Marina seria apenas observar, anotar, informar qualquer mudança no comportamento da criança. Ela não era médica, não era enfermeira. Era apenas uma cuidadora contratada pela família para passar mais tempo ao lado do bebê, mas sempre sob supervisão da equipe profissional. Marina ouvia tudo em silêncio, concordando com a cabeça, mas por dentro sentia um aperto no peito. Havia algo de errado naquele discurso todo. Parecia que estavam mais preocupados em proteger protocolos do que em cuidar de uma criança de verdade. Mas ela não disse nada. Não era o momento. Ainda não. Quando chegaram à porta do quarto, Sônia parou e se virou para Marina com uma expressão séria. É um caso complicado, disse ela. O bebê está aqui há quase 3 meses. Ninguém consegue descobrir o que há de errado com ele. Já passaram os melhores especialistas do país, fizeram todo tipo de exame, mas ele continua piorando. É um mistério médico. Então não espere milagres. Só faça seu trabalho e não atrapalhe o nosso. Marina engoliu em seco e assentiu. Sônia empurrou a porta devagar e elas entraram num quarto pequeno, mas repleto de equipamentos. Havia monitores piscando com números e gráficos, tubos conectados a bombas de infusão, um respirador em modo de espera. Tudo organizado ao redor de um berço hospitalar com grades de acrílico transparente. E lá dentro, tão pequeno que parecia impossível, estava o bebê. Marina sentiu o ar faltar. Aproximou-se devagar, como se estivesse entrando num lugar sagrado. O bebê tinha no máximo 4 meses, mas era tão magrinho que parecia menor. A pele estava pálida, quase translúcida, e os olhinhos fechados pareciam fundos demais no rostinho delicado. Ele estava ligado a vários fios, com adesivos colados no peitinho, uma sonda fina entrando pelo narizinho. Dormia, ou pelo menos parecia dormir, mas não era um sono tranquilo. Era um sono de exaustão, de desistência. Marina sentiu uma onda de tristeza tão forte que precisou segurar a beira do berço para não cambalear. Conhecia aquele olhar, mesmo de olhos fechados. Era o olhar de uma criança que tinha parado de esperar. De uma criança que aprendeu cedo demais que chorar não traz ninguém, que ninguém vem quando você precisa, que o mundo é um lugar frio e solitário. Seu nome é Miguel, disse Sônia, quebrando o silêncio. Miguel Andrade Carvalho, filho do Dr. Ricardo Carvalho,
um dos empresários mais influentes do país. A mãe morreu no parto, complicações inesperadas. Desde então, o bebê tem sido um enigma. Nasceu saudável, mas depois de algumas semanas começou a apresentar sintomas estranhos. Parou de se alimentar direito, chora muito, tem febre sem causa aparente, convulsões leves. Já fizeram de tudo. Exames genéticos, ressonância, tomografia, eletroencefalograma, testes metabólicos, tudo. Nada explica o que está acontecendo com ele. Marina não tirava os olhos de Miguel. Sua mão instintivamente se moveu em direção ao berço, mas Sônia a interrompeu com um toque firme no braço. Não toque nele agora. Ele está em repouso. Qualquer estímulo externo pode desregular os monitores e causar estresse adicional. Você poderá interagir com ele nos horários designados, sempre com supervisão. Marina recolheu a mão, mas não conseguiu se afastar. Havia algo profundamente errado ali, e não era o corpo de Miguel que estava doente. Era a alma dele. Era o coração dele. Ela sabia disso com uma certeza que doía, porque já tinha visto isso antes. Já tinha vivido isso antes. 3 anos atrás, Marina tinha um filho, um menininho lindo chamado Gabriel, de olhos grandes e sorriso fácil. Ele nasceu prematuro, precisou ficar internado e Marina fez de tudo para estar ao lado dele. Mas o hospital tinha regras rígidas, horários de visita limitados, proibição de contato prolongado, tudo justificado pela segurança e pela saúde do bebê. Marina aceitou, porque confiava nos médicos, porque achava que eles sabiam o que era melhor. Mas Gabriel começou a definhar. Parou de reagir aos estímulos, ficava apático, não ganhava peso. Os médicos não entendiam o porquê. Fizeram exames, ajustaram medicamentos, tentaram novas abordagens. Nada funcionava. E então, numa madrugada fria de junho, Gabriel simplesmente desistiu. Seu coraçãozinho parou e Marina nunca mais foi a mesma. Foi só depois, muito depois, que ela leu sobre isso. Sobre como bebês precisam de mais do que leite e remédio. Precisam de colo, de voz, de calor humano, de vínculo. Precisam saber que não estão sozinhos no mundo. E Gabriel passou semanas sendo tratado como um conjunto de órgãos e sistemas, não como uma pessoa. Marina carregava aquela culpa todos os dias, aquele peso de ter acreditado que a medicina sabia de tudo, quando, na verdade, tinha ignorado o mais importante. E agora, olhando para Miguel, ela via Gabriel de novo. Via um bebê que estava morrendo não porque tinha uma doença rara, mas porque estava sozinho, porque ninguém o tocava com carinho, porque ninguém conversava com ele, porque ninguém o fazia sentir amado. Marina saiu do quarto seguindo Sônia, que continuava falando sobre horários e procedimentos, mas ela mal ouvia. Sua mente estava ocupada demais, processando o que tinha visto, sentindo o peso de uma missão que sabia que precisava cumprir. Não era apenas um trabalho. Era uma segunda chance. Uma chance de salvar uma vida que ela não conseguiu salvar antes. Horas depois, Marina estava sentada numa salinha pequena reservada para os acompanhantes, tomando um café fraco de máquina de corredor, quando a porta se abriu e um homem entrou. Alto, de ombros largos, terno escuro impecável, cabelos pretos penteados para trás, olhos fundos e cansados. Marina soube imediatamente quem ele era. Ricardo Carvalho, o pai de Miguel. Ele a olhou com uma expressão difícil de decifrar. Havia cansaço ali, mas também desconfiança, talvez um pouco de desespero contido. Você é a nova cuidadora, disse ele, e não era uma pergunta. Sim, senhor. Marina Alves, ela respondeu, levantando-se rapidamente e estendendo a mão. Ricardo apertou sua mão de forma mecânica, sem força, como se estivesse ali por obrigação. Sente-se, por favor. Eles se sentaram um de frente para o outro e, por um momento, ninguém disse nada. Marina podia sentir a dor daquele homem como se fosse palpável, preenchendo o espaço entre eles. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas estava perdendo a única coisa que realmente importava. Dona Conceição me falou muito bem de você, começou Ricardo com voz grave e controlada. Disse que você tem um jeito especial com crianças, que consegue acalmá-las quando ninguém mais consegue.
Eu preciso disso. Preciso de alguém que fique com meu filho, que observe, que me diga se nota qualquer coisa diferente. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas eu sinto que está faltando alguma coisa. Não sei o quê. Só sei que meu filho está morrendo e ninguém consegue me dizer por quê. A voz dele falhou no final da frase, e Marina viu que ele apertava os punhos tentando se controlar. Havia uma vulnerabilidade ali que contrastava com a imagem de poder que ele projetava. Eu vou cuidar dele, disse Marina, com uma convicção que surpreendeu a si mesma. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Ricardo a olhou nos olhos, procurando algo, talvez sinceridade, talvez esperança, e então assentiu devagar. É tudo o que posso pedir. Ele se levantou para sair, mas Marina o chamou antes que ele alcançasse a porta. Doutor Ricardo, posso fazer uma pergunta? Ele se virou esperando. Marina hesitou, mas decidiu arriscar. O senhor passa muito tempo com o Miguel? Ricardo ficou tenso. A pergunta tinha tocado num nervo. Eu trabalho muito, respondeu ele com frieza defensiva. Meu trabalho sustenta os melhores médicos, os melhores equipamentos, tudo que meu filho precisa para se recuperar. Marina assentiu devagar. Entendo. É que às vezes as crianças precisam mais do que isso. Precisam sentir que alguém está perto. Precisam ouvir uma voz conhecida. Ricardo a encarou por um longo momento, e Marina viu raiva começar a brilhar em seus olhos. Você está aqui há algumas horas e já acha que sabe mais do que os médicos que estudaram a vida inteira? Já acha que pode me dizer como cuidar do meu filho? Marina não recuou. Não era desafio, era cuidado. Eu não quero ofender o senhor, só quero ajudar o Miguel. Ricardo deu um passo em direção a ela, a voz baixa e perigosa. Então ajude ficando no seu lugar. Faça o que foi contratada para fazer. Observe, anote, informe. Não tente ser médica. Não tente ser psicóloga. E definitivamente não tente me ensinar a ser pai. Ele saiu batendo a porta, deixando Marina sozinha na salinha, o coração acelerado. Tinha pisado numa ferida aberta, e sabia disso, mas também sabia que tinha razão. Ricardo estava fugindo. Fugindo da dor de ter perdido a esposa, fugindo da culpa de não conseguir salvar o filho, fugindo da responsabilidade de ser pai. E enquanto ele fugia, Miguel definhava. Marina voltou ao quarto de Miguel no final da tarde. Sônia não estava mais lá, mas outra enfermeira mais jovem monitorava os aparelhos em silêncio. Marina sentou-se na cadeira ao lado do berço e ficou apenas olhando. Miguel estava acordado agora, os olhinhos abertos, mas sem foco, como se estivesse olhando para o nada. De vez em quando ele se mexia levemente, mas era um movimento sem propósito, sem energia. Marina sentiu uma pressão no peito. Não aguentou. Levantou-se devagar, olhou para a enfermeira que estava de costas mexendo em algo no computador e então, movida por um impulso que era mais forte que qualquer regra, estendeu a mão e tocou o bracinho de Miguel. O efeito foi imediato. O bebê virou a cabecinha na direção do toque, os olhinhos tentando focar. Marina sentiu uma onda de emoção. Ele tinha reagido. Depois de semanas sendo tratado como um objeto, alguém tinha tocado nele com carinho, e ele tinha reagido. A enfermeira se virou assustada. O que você está fazendo? Não pode tocar nele sem autorização. Marina recolheu a mão rapidamente, mas não se afastou. Desculpa, disse ela. Foi instintivo. A enfermeira estava prestes a dizer algo mais quando Sônia entrou no quarto como um furacão. O que está acontecendo aqui? Ela tocou no bebê sem autorização, relatou a enfermeira mais jovem. Sônia se virou para Marina com uma expressão de fúria contida. Eu não expliquei as regras claramente. Você não pode tocar no paciente sem supervisão adequada e sem que seja o momento designado. Está colocando o tratamento dele em risco. Marina sentiu a injustiça daquelas palavras queimar em seu peito. Ele reagiu, disse ela, a voz firme. Quando eu toquei nele, ele reagiu. Virou a cabeça, tentou focar. Ele está aqui há meses sem melhorar. E vocês não percebem que talvez estejam ignorando o óbvio? Sônia deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Marina. O óbvio?
Você que não tem um diploma de medicina, que foi contratada para ser um par de olhos, acha que sabe o que é óbvio? Temos especialistas renomados cuidando desse bebê. Temos protocolos baseados em anos de pesquisa científica. E você acha que um toque vai resolver tudo? Marina não recuou. Não estou dizendo que um toque vai curar ele. Estou dizendo que ele precisa de mais do que máquinas e remédios. Ele precisa saber que não está sozinho. Sônia respirou fundo, claramente tentando se controlar. Está advertida. Se tocar no bebê novamente sem autorização, será demitida imediatamente. Entendeu? Marina assentiu, mas seu olhar não demonstrava arrependimento. Havia entendido perfeitamente. Entendido que aquele hospital, por mais moderno e equipado que fosse, tinha esquecido que os pacientes eram seres humanos, não números em monitores. Quando ficou sozinha novamente, Marina sentou-se na cadeira e observou Miguel. Ele tinha voltado àquela apatia de antes, como se o breve momento de conexão tivesse sido apenas um sonho. Mas Marina sabia que não tinha sido. Ele tinha reagido. Havia vida ali, apenas esperando por alguém que se importasse de verdade. A noite caiu lá fora e o hospital mergulhou naquela quietude estranha que só lugares assim têm. Marina não saiu do quarto. Ficou ali, na penumbra, apenas observando Miguel respirar. De vez, enquanto uma enfermeira entrava para checar os monitores, anotar algo, ajustar algum equipamento, mas ninguém realmente olhava para o bebê. Ninguém via a pessoa que estava ali. Marina pensou em Gabriel. Pensou em todas as noites que passou acordada, rezando, pedindo a Deus que salvasse seu filho. Pensou em como se sentiu impotente, em como aceitou tudo que os médicos diziam sem questionar, em como perdeu a chance de dar a Gabriel o que ele realmente precisava: amor, presença, conexão. E agora, diante de Miguel, sentia que tinha uma segunda chance. Uma chance de fazer diferente. Uma chance de provar que o amor pode ser tão poderoso quanto qualquer remédio. Mas sabia que não seria fácil. Ricardo estava fechado em sua dor e em sua culpa. A equipe médica estava presa em protocolos e orgulho profissional. E Miguel estava cada dia mais fraco, cada dia mais distante. O tempo estava se esgotando. E Marina sentia o peso de uma responsabilidade enorme sobre seus ombros. Ela não sabia como, mas precisava encontrar uma maneira de mudar aquilo tudo. Precisava fazer com que vissem Miguel como ela o via. Não como um caso médico, não como um enigma a ser decifrado, mas como uma criança que precisava de amor para sobreviver. E estava disposta a lutar por isso, mesmo que isso custasse seu emprego, mesmo que isso a colocasse contra todos. Porque algumas batalhas valem a pena ser travadas, e salvar uma vida, uma alma, um coração, era a batalha mais importante de todas. Marina fechou os olhos por um momento, respirou fundo e fez uma promessa silenciosa para aquele bebê adormecido. Eu não vou desistir de você, Miguel. Não vou deixar que você se vá como o Gabriel se foi. Vou lutar por você, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que já eram quase 10 da noite. Seu turno deveria ter acabado há horas, mas ela não conseguia ir embora. Como poderia deixar Miguel sozinho naquela sala fria e silenciosa? Como poderia voltar para casa, deitar na cama e fingir que estava tudo bem quando sabia que aquela criança estava ali, definhando, esperando por alguém que realmente se importasse? Marina se levantou e foi até a janela do quarto. Lá fora, São Paulo brilhava com milhões de luzes, cada uma representando uma vida, uma história, um drama acontecendo simultaneamente. Quantas mães estavam nesse exato momento abraçando seus filhos? Quantas crianças estavam sendo ninadas para dormir com canções de ninar e beijos na testa? E ali estava Miguel, cercado pelos melhores equipamentos que o dinheiro podia comprar, mas sem o essencial, sem o abraço, sem a canção, sem o beijo. Ela se virou e olhou para o berço novamente. Miguel se mexeu ligeiramente. Um pequeno gemido escapou de seus lábios. Marina se aproximou devagar, o coração apertado. Ele estava sonhando? Será que bebês tão pequenos sonham? E se sonham,
Com o que será que Miguel sonhava? Com o rosto da mãe que nunca conheceu? Com o calor de um colo que nunca sentiu? Marina puxou a cadeira mais para perto do berço e sentou-se. Olhou para os lados, certificando-se de que estava sozinha, e então começou a fazer algo que sabia que poderia lhe custar o emprego. Começou a cantar. Baixinho, quase num sussurro, uma cantiga de ninar que sua própria mãe cantava para ela quando criança. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. A melodia saía trêmula, emocionada, carregada de toda a dor que Marina guardava no peito. E Miguel reagiu. Seus olhinhos se abriram devagar, tentando encontrar a fonte daquela voz. Marina continuou cantando, lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ela percebesse. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. As palavras saíam automaticamente, memórias de uma infância difícil, mas cheia de amor. De uma mãe que, mesmo cansada, sempre encontrava tempo para acalmar a filha. Miguel não chorou. Apenas ficou ali, olhando na direção de Marina, como se estivesse tentando entender de onde vinha aquele som estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Era a primeira vez em semanas que alguém cantava para ele. A primeira vez que alguém o tratava como um bebê de verdade, não como um paciente, um caso, um enigma. Marina terminou a canção e ficou em silêncio, observando. Miguel continuou acordado por mais alguns minutos, e então, lentamente, seus olhinhos começaram a se fechar. Mas não era aquele sono de exaustão de antes. Era diferente. Era um sono mais tranquilo, mais suave. Como se pela primeira vez em muito tempo ele tivesse se sentido seguro o suficiente para realmente descansar. Marina ficou ali por mais uma hora, apenas observando Miguel dormir. Reparou em coisas que os médicos provavelmente nem notavam mais. A forma como seus dedinhos minúsculos se abriam e fechavam de vez em quando, como se estivesse procurando algo para segurar. A forma como seu peitinho subia e descia com a respiração, tão frágil, tão delicado. A forma como suas sobrancelhinhas franziam quando algum aparelho fazia um barulho mais alto. Ele estava vivo, realmente vivo, não apenas mantido vivo por máquinas, e isso fazia toda a diferença. Quando finalmente decidiu ir embora, já passava da meia-noite. Marina pegou sua bolsa e saiu do quarto em silêncio, caminhando pelos corredores vazios do hospital. O turno da noite era diferente. Havia menos movimento, menos barulho, apenas o som constante dos monitores e o passar ocasional de algum profissional de plantão. Ela desceu de elevador até o térreo e atravessou o saguão principal, agora quase deserto. Lá fora, o ar estava frio e úmido. Marina puxou o casaco fino que trazia na bolsa e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. As ruas ainda tinham movimento, mas era diferente do movimento do dia. Era o movimento da noite, das pessoas que trabalham enquanto a maioria dorme, dos que sobrevivem nas margens. Marina conhecia bem esse mundo. Tinha sido parte dele a vida inteira. No ônibus de volta para casa, sentada num banco de plástico duro perto da janela, Marina olhou seu reflexo no vidro. Parecia cansada, mais velha do que era. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não estava ali pela manhã. Tinha encontrado um propósito. Tinha encontrado uma razão para acordar todo dia e continuar lutando. E essa razão era um bebê de 4 meses que ninguém mais acreditava que podia ser salvo. Chegou em casa quase 2 da manhã. Morava num apartamento pequeno no 2º andar de um prédio antigo na Penha. Um quarto, uma cozinha que também servia de sala, um banheiro minúsculo. As paredes precisavam de pintura e o chão de tábua rangia em alguns lugares, mas era seu refúgio, o único lugar no mundo que realmente lhe pertencia. Marina jogou a bolsa no sofá velho que tinha herdado de uma vizinha e foi direto para o chuveiro. A água quente caindo sobre seu corpo cansado parecia lavar não apenas a sujeira do dia, mas também um pouco do peso que carregava. Depois do banho, vestiu uma camisola simples e foi para a cozinha. Não tinha comido nada desde o almoço, mas não sentia fome.
Preparou um chá de camomila e sentou-se à mesa pequena que ficava encostada na parede. A xícara fumegante entre suas mãos trazia um conforto pequeno, mas real. Marina olhou ao redor do apartamento. Era pobre, sim, mas era limpo e organizado. Cada objeto ali tinha uma história. A panela velha que tinha sido de sua avó. O crucifixo na parede que sua mãe lhe dera antes de falecer. A foto emoldurada de Gabriel, seu único filho, sorrindo naqueles poucos momentos de alegria que teve antes de partir. Marina pegou a foto e olhou para ela com atenção. Gabriel tinha os mesmos olhos dela, grandes e escuros, cheios de curiosidade. Apenas 3 meses ele viveu, mas deixou uma marca eterna. Há momentos em que Marina ainda sentia vontade de gritar, de perguntar a Deus por que tinha permitido que aquilo acontecesse. Mas com o tempo aprendeu que algumas perguntas não têm resposta. Algumas dores só podem ser carregadas, nunca curadas completamente. Mas agora, com Miguel, tinha uma chance de transformar aquela dor em algo útil. Tinha uma chance de usar o que aprendeu da pior maneira possível para salvar outra vida. Ia fazer isso acontecer, nem que tivesse que enfrentar todos os médicos daquele hospital, nem que tivesse que brigar com o próprio Ricardo Carvalho. Marina colocou a foto de volta no lugar e terminou seu chá. Precisava dormir, pois o dia seguinte seria longo. Mas antes de ir para a cama, ajoelhou-se ao lado do sofá, juntou as mãos e rezou. Rezou por Miguel, por Ricardo, pelos médicos e por si mesma, pedindo força para não desistir. Quando finalmente deitou na cama estreita, Marina sentiu o peso da exaustão tomar conta de seu corpo. Fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, dormiu sem pesadelos. Dormiu com a certeza de que estava no lugar certo, fazendo o que precisava ser feito. E aquela certeza valia mais do que qualquer salário, mais do que qualquer reconhecimento. Enquanto Marina dormia em sua casa humilde na Zona Leste, do outro lado da cidade, num apartamento luxuoso na região dos Jardins, Ricardo Carvalho estava acordado. Sentado na varanda do seu penthouse, ele olhava a cidade lá embaixo, sem realmente ver nada. Tinha em mãos um copo de uísque pela metade, mas a bebida não trazia o alívio que ele procurava. Nada trazia. Havia quase 4 meses que sua vida tinha virado de cabeça para baixo. 4 meses desde que Beatriz, sua esposa, faleceu dando à luz Miguel. 4 meses desde que seu mundo perfeito desmoronou. Ricardo tinha tudo planejado. A carreira estava no auge, os negócios prosperando e Beatriz estava grávida do primeiro filho. Era para ser o momento mais feliz de suas vidas, mas o destino tinha outros planos. Ela tinha apenas 32 anos, saudável, bonita, cheia de vida. A gravidez foi tranquila, mas no parto algo deu errado. Complicações que os médicos tentaram explicar com termos técnicos que Ricardo não queria entender. Beatriz tinha partido e nunca mais voltaria, deixando um bebê que Ricardo não conseguia olhar sem sentir dor. Porque sempre que olhava para Miguel, via Beatriz. Via os olhos dela, o formato do rosto dela, tudo o que tinha amado e perdido. E a culpa era devastadora. Culpa por não ter conseguido salvá-la, por sentir raiva do próprio filho, por ser incapaz de dar ao menino o amor que ele merecia. Então, Ricardo fez o que sempre fez quando as emoções ficavam intensas. Fugiu para o trabalho. Mergulhou nos negócios, nas reuniões, nos contratos. Contratou os melhores médicos, garantiu que Miguel tivesse tudo o que precisasse. Mas nunca conseguiu ficar ao lado do berço por mais de alguns minutos sem sentir aquele aperto no peito. E agora, Miguel estava morrendo, e os médicos não sabiam por quê. Milhões de reais gastos em exames, em tratamentos, em especialistas de todo o mundo, e nada funcionava. O bebê continuava definhando, ficando cada vez mais fraco, cada vez mais distante. E Ricardo se sentia completamente impotente. A chegada da cuidadora tinha sido uma sugestão de Dona Conceição, uma amiga antiga da família. Ela disse que conhecia uma moça especial, que tinha um dom com crianças, que talvez pudesse ajudar. Ricardo tinha concordado mais por desespero do que por acreditar que faria diferença. Mais uma pessoa na equipe de cuidados, mais alguém para vigiar,
para anotar, para informar. Mas quando viu Marina pela primeira vez, algo o incomodou. Havia uma determinação naqueles olhos que o deixava desconfortável. E então, ela tinha tido a audácia de questioná-lo, de perguntar se ele passava tempo com o filho, de insinuar que talvez o problema fosse sua ausência. Quem ela pensava que era? Uma cuidadora sem formação, de origem humilde, vindo dar lições para ele, um homem que construiu um império do zero. Ricardo tinha ficado furioso, mas a fúria estava misturada com algo mais perigoso, a suspeita de que talvez ela estivesse certa. Ricardo tomou mais um gole do uísque e fechou os olhos. Não conseguia mais fugir daquela verdade. Sua ausência estava matando Miguel tanto quanto qualquer doença poderia matar. Mas reconhecer isso significaria enfrentar a dor, enfrentar a culpa, enfrentar tudo que tinha enterrado no fundo do peito. E ele não sabia se tinha coragem para isso. A noite seguia em silêncio. E em lugares diferentes da mesma cidade, duas pessoas carregavam o mesmo peso, lutavam com os mesmos fantasmas, buscavam respostas para perguntas impossíveis. Uma tinha perdido tudo e encontrado um propósito. O outro tinha tudo e estava perdendo o que realmente importava. E entre eles, num quarto de hospital rodeado por máquinas e luzes piscantes, um bebê de 4 meses lutava pela própria vida, sem saber que sua história estava prestes a mudar completamente. E naquele momento, naquela quietude do hospital, algo mudou. Era imperceptível, sutil, mas estava ali. Uma pequena centelha de esperança começando a brilhar no meio de tanta escuridão. Uma promessa sendo feita, um pacto sendo selado entre uma cuidadora humilde e um bebê esquecido pelo mundo. Um pacto que mudaria tudo. A história de Marina e Miguel estava apenas começando, e os capítulos seguintes trariam desafios inimagináveis, revelações dolorosas, confrontos necessários e, quem sabe, a prova de que o amor verdadeiro ainda é a força mais poderosa que existe. As semanas seguintes foram como uma montanha-russa emocional. Miguel continuava melhorando aos poucos, mas o progresso era lento e frágil. Havia dias bons, quando ele acordava mais alerta, aceitava melhor a alimentação, respondia aos estímulos, e havia dias ruins, quando parecia regredir, voltando àquela apatia assustadora que fazia o coração de Marina apertar. Mas ela não desistia, nunca desistia. Ricardo também estava mudando, se transformando diante dos olhos de todos. O empresário frio e distante estava dando lugar a um pai dedicado, ainda inseguro, mas presente. Ele tinha reduzido drasticamente seus compromissos de trabalho, delegando reuniões importantes, cancelando viagens internacionais. Pela primeira vez na vida, colocou algo acima dos negócios. E esse algo era seu filho. Mas a resistência dentro do hospital continuava forte. O Dr. Henrique não tinha desistido de sua abordagem científica rigorosa. Ele via as pequenas melhoras de Miguel como coincidências, flutuações naturais do quadro clínico, nada que pudesse ser atribuído a algo tão intangível quanto afeto. E estava determinado a provar sua teoria sobre o distúrbio metabólico raro. Numa manhã de quinta-feira, Marina chegou ao hospital e encontrou um clima diferente. Havia mais médicos do que o normal circulando pelo corredor, conversas em tom baixo, olhares sérios. Quando entrou no quarto de Miguel, viu que o Dr. Henrique estava lá, junto com outros 3 especialistas que ela não conhecia. Eles examinavam o bebê enquanto discutiam em termos técnicos que Marina mal compreendia. "Bom dia", disse ela, aproximando-se. "O que está acontecendo?" O Dr. Henrique se virou, a expressão impaciente. "Estamos fazendo uma avaliação completa. Chegaram os resultados dos últimos exames e temos indícios de que finalmente encontramos a causa do problema." Marina sentiu o estômago apertar. "Que causa?" Um dos outros médicos, um homem mais jovem de óculos e expressão séria, respondeu. "Os exames mostram alterações sutis nos marcadores metabólicos que podem indicar uma síndrome extremamente rara. Precisamos fazer uma biópsia muscular para confirmar." "Uma biópsia?" repetiu Marina, alarmada. "Isso é um procedimento invasivo. O Miguel mal está se recuperando. Não pode esperar mais um pouco?" O Dr. Henrique cruzou os braços.
a paciência claramente esgotada. Não, não pode. Esperar. Se for o que suspeitamos, quanto mais cedo iniciarmos o tratamento específico, maiores as chances de reverter os danos. Já obtivemos autorização do pai. Marina sentiu uma pontada de traição. Ricardo tinha autorizado sem conversar com ela, sem considerar que talvez aquilo não fosse o melhor para Miguel? Preciso falar com o Dr. Ricardo. Ele está a caminho, respondeu o Dr. Henrique, voltando sua atenção para os outros médicos. Enquanto isso, vamos preparar tudo para o procedimento. Agendem para esta tarde. Os médicos saíram em grupo, deixando Marina sozinha com Miguel. Ela se aproximou do berço, o coração pesado. O bebê dormia, alheio ao que estava prestes a acontecer. Marina tocou suavemente seu rostinho, sussurrando palavras de conforto que ele não podia ouvir. Quando Ricardo chegou, meia hora depois, Marina estava esperando por ele na sala de espera. Ele entrou apressado, o terno levemente amarrotado, uma pasta de documentos embaixo do braço. Ao ver Marina, sua expressão ficou defensiva. Eu sei o que você vai dizer, começou ele antes que ela pudesse falar. Mas precisamos confiar nos médicos. Eles encontraram algo nos exames. Pode ser a resposta que estávamos procurando. Marina se levantou, mantendo a voz calma, mas firme. Ricardo, o Miguel está melhorando, você viu com seus próprios olhos. Ele está mais alerta, mais responsivo, ganhando peso. Por que submeter ele a um procedimento invasivo agora? Por que pode ser a cura definitiva? Respondeu Ricardo, mas sua voz não soava tão convicta quanto suas palavras. Porque se há uma chance, por menor que seja, de descobrir a causa real e tratá-la, preciso tentar. Marina deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos dele. Ou porque é mais fácil acreditar que a solução está em um exame, em um diagnóstico técnico, do que aceitar que a verdadeira doença do Miguel sempre foi a falta de amor? Que os médicos estavam errados e uma cuidadora sem diploma estava certa? Ricardo desviou o olhar, claramente atingido pela verdade daquelas palavras. Não é sobre isso. É sim, insistiu Marina. É sobre orgulho. É sobre medo. Medo de admitir que você quase perdeu seu filho, não por uma doença misteriosa, mas por ter fugido da dor em vez de enfrentá-la. O silêncio que se seguiu foi carregado. Ricardo ficou parado, processando, lutando internamente. Finalmente ele se sentou numa das poltronas, a cabeça entre as mãos. Eu não sei mais em quem acreditar. Os médicos me dizem uma coisa, você me diz outra, e eu estou tão cansado de ter medo. Marina sentou-se ao lado dele, sua voz suavizando. Então, pare de ter medo. Olhe para o seu filho, realmente olhe, e me diga o que você vê. Ricardo levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Vejo um bebê que está lutando para viver. E por que você acha que ele está lutando agora? Perguntou Marina. Depois de meses definhando, o que mudou? Ricardo ficou em silêncio, mas Marina viu a compreensão começar a brilhar em seus olhos. Você, sussurrou ele, e eu. A gente mudou. Marina assentiu. Exatamente. O Miguel não precisa de mais exames. Não precisa de mais procedimentos dolorosos. Ele precisa de você. Precisa sentir que é amado, que é importante, que vale a pena viver por algo. As lágrimas finalmente caíram do rosto de Ricardo, e ele não tentou escondê-las. O que eu faço? Como paro isso? Marina pegou a mão dele. Você vai até os médicos e diz que não autoriza a biópsia, que quer dar mais tempo, ver se a melhora continua com a abordagem atual. E se eles pressionarem, você lembra quem está pagando as contas e quem tem autoridade final sobre o tratamento do seu filho. Ricardo assentiu devagar, limpando o rosto com as costas da mão. E se eu estiver errado? E se a biópsia realmente revelar algo importante? Marina apertou sua mão. Então a gente faz depois. Mas agora, neste momento, seu filho está melhorando. E arriscar isso por uma teoria não comprovada é jogar fora tudo que conseguimos até agora. Ricardo se levantou, uma determinação nova brilhando em seus olhos. Você está certa. Eu vou fazer isso. Ele saiu da sala com passos firmes e Marina ficou ali, rezando silenciosamente para que tivesse feito
A escolha certa. Porque se alguma coisa desse errado, se Miguel piorasse, a culpa seria dela. E ela não sabia se conseguiria carregar mais esse peso. A conversa entre Ricardo e o Dr. Henrique foi explosiva. Marina não estava presente, mas ouviu os ecos pelos corredores, vozes alteradas, argumentos inflamados, portas batendo. Quando Ricardo voltou, estava pálido, mas resoluto. Cancelei o procedimento. O Henrique está furioso, ameaçou se demitir do caso. Deixei claro que se ele quer sair, que saia. Mas nenhum exame invasivo será feito no Miguel sem que eu veja progresso real na abordagem atual. Marina sentiu um alívio imenso, mas também uma preocupação crescente. Tinham acabado de fazer inimigos poderosos, e inimigos poderosos encontram maneiras de retaliar. A retaliação veio de forma sutil, mas devastadora. 2 dias depois do confronto, Marina chegou ao hospital e foi interceptada na recepção por um segurança. Ele educadamente informou que ela não poderia subir. Quando perguntou o motivo, ele apenas disse que tinha ordens da direção médica. Marina exigiu falar com alguém responsável, e após meia hora de espera tensa, sentada numa cadeira desconfortável do saguão enquanto pessoas passavam olhando com curiosidade, a doutora Patrícia Mendes, a assistente social, finalmente apareceu. Senhora Alves, começou ela com um tom falsamente simpático que não enganava ninguém. Recebemos uma notificação formal do Dr. Henrique Campos e da enfermeira-chefe Sônia Tavares, alegando que sua presença no hospital está criando um ambiente hostil e prejudicando o tratamento adequado do paciente Miguel Carvalho. Como medida preventiva, sua autorização de acesso foi temporariamente suspensa até que uma investigação completa seja realizada. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O mundo girou por um segundo e ela precisou se segurar na parede para não cambalear. Isso é absurdo, conseguiu dizer, a voz tremendo apesar dos esforços para mantê-la firme. Eu não fiz nada de errado. Estou ajudando o Miguel, não prejudicando. Ele está melhorando a cada dia. Todo mundo pode ver isso. A doutora Patrícia manteve a expressão neutra, profissional. Aquela máscara que pessoas em posições administrativas aprendem a usar para não demonstrar nada que possa ser usado contra elas depois. Entendo sua posição, senhora Alves, mas precisamos seguir protocolos estabelecidos. A investigação deve levar aproximadamente 2 semanas. Durante esse período, você não poderá ter contato com o paciente. 2 semanas, repetiu Marina, sentindo cada palavra como uma facada. A voz saiu mais alta do que pretendia, e algumas pessoas no saguão se viraram para olhar. 2 semanas sem ver o Miguel, sem estar ao lado dele, sem continuar o trabalho que estava dando resultado. Vocês sabem o que estão fazendo? Estão condenando uma criança apenas porque tem orgulho demais para admitir que estavam errados. A doutora Patrícia não respondeu, mantendo aquele silêncio profissional que é mais irritante do que qualquer argumento. Apenas entregou um papel com os termos da suspensão, dados de contato para recursos, procedimentos formais, tudo muito bem organizado e frio. Depois se retirou com passos medidos, deixando Marina sozinha no saguão. Marina ficou ali parada, o papel amassado na mão, sentindo-se completamente impotente. Ao redor dela, o hospital continuava funcionando normalmente. Pessoas entravam e saíam, médicos conversavam sobre casos, famílias esperavam por notícias. A vida seguia como se nada tivesse acontecido. Mas para Marina, tudo tinha desmoronado. Tinha lutado tanto, chegado tão longe, e agora estava sendo impedida de continuar justamente quando mais importava. Ligou para Ricardo imediatamente, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o celular. Ele atendeu no primeiro toque, a voz preocupada ao reconhecer o número dela. Marina, o que houve? Ela explicou tudo, as palavras saindo atropeladas, misturadas com lágrimas de frustração e raiva. Contou sobre o segurança, sobre a doutora Patrícia, sobre a suspensão de 2 semanas, sobre a sensação de impotência que a consumia. Falou sobre o medo de que Miguel regredisse sem ela, de que todo o progresso se perdesse, de que aquela criança voltasse àquele estado terrível de antes. Ricardo ouviu em silêncio,
e Marina imaginou que ele pudesse estar irritado com ela, que talvez a culpasse por ter criado tantos problemas. Mas quando ela terminou, exausta e sem fôlego, ele disse apenas 3 palavras que mudaram tudo. Estou indo aí. Marina ficou esperando no saguão, sentada naquele banco duro, observando o movimento do hospital. Via médicos passando com seus jalecos brancos e expressões sérias, enfermeiras apressadas carregando papéis e medicamentos, famílias abraçadas chorando ou sorrindo, dependendo das notícias que recebiam. E pensava em Miguel lá em cima, sozinho naquele quarto, sem entender por que Marina não tinha aparecido. Será que ele estava procurando por ela? Será que sentia sua falta? A ideia partia seu coração. 20 minutos depois, Ricardo chegou ao hospital como uma tempestade. Foi direto para a diretoria, exigiu uma reunião imediata com o diretor-geral do hospital, o Dr. Augusto Mendes. A reunião aconteceu numa sala elegante no último andar, com vista para São Paulo inteira. Presentes estavam o Dr. Augusto, o Dr. Henrique, Sônia, a doutora Patrícia e Ricardo. Marina não foi convidada, mas Ricardo insistiu que ela ficasse esperando do lado de fora. Dentro da sala, a discussão foi intensa. Ricardo começou calmo, mas firme, deixando claro que a suspensão de Marina era inaceitável e que, se não fosse revertida imediatamente, ele retiraria Miguel do hospital e levaria o caso para a imprensa. Expondo publicamente como uma instituição renomada, estava mais preocupada com orgulho profissional do que com o bem-estar dos pacientes. O Dr. Henrique contra-argumentou, apresentando relatórios detalhados, supostamente documentando o comportamento inadequado de Marina, interferência no tratamento e criação de conflitos com a equipe. Mostrou números, gráficos, tudo muito bem preparado e convincente. Estava claro que aquela suspensão tinha sido planejada cuidadosamente. Mas Ricardo não recuou. Levantou-se da cadeira, apoiou as mãos na mesa e olhou diretamente para o Dr. Henrique. Vocês querem números? Vou dar números. Meu filho passou 3 meses definhando sob os cuidados dessa equipe tão qualificada. 3 meses de exames caríssimos, especialistas renomados, protocolos rigorosos. E sabe qual foi o resultado? Nenhum. 0 progresso. Mas em 3 semanas com a Marina, com amor, presença, cuidado humano, meu filho ganhou peso. Começou a responder a estímulos, voltou a sorrir. Então me expliquem, com toda a sua ciência e seus diplomas, como é que vocês ignoram resultados objetivos só porque não se encaixam na teoria de vocês? O silêncio que se seguiu foi absoluto. O Dr. Augusto, um homem de 60 e poucos anos que até então tinha ficado apenas observando, finalmente falou. Dr. Ricardo, entendo sua frustração, mas precisamos encontrar um equilíbrio entre o tratamento médico convencional e abordagens alternativas. Não é alternativa, interrompeu. Ricardo, é básico. É o mínimo que qualquer ser humano merece, especialmente um bebê. E se esta instituição não consegue prover isso, então não merece meu filho como paciente. A ameaça ficou suspensa no ar. Todos sabiam que perder um paciente como Miguel significava não apenas perder a renda substancial que Ricardo pagava, mas também a reputação. Se ele realmente fosse à imprensa com a história de como o hospital tinha ignorado necessidades afetivas básicas em favor de procedimentos lucrativos, o escândalo seria imenso. O Dr. Augusto olhou para o Dr. Henrique, depois para Sônia, e finalmente tomou uma decisão. A suspensão será revertida. A senhora Marina Alves pode retornar imediatamente. Mas ele levantou a mão antes que Ricardo pudesse comemorar com uma condição. Faremos um acompanhamento paralelo. A equipe médica continuará com os cuidados clínicos necessários e a senhora Marina continuará com o suporte afetivo. E vamos documentar tudo rigorosamente. Se em 2 semanas houver melhora objetiva, reconheceremos a validade da abordagem humanizada. Se não houver, ou se houver piora, a senhora Marina será definitivamente afastada. Concordam? Ricardo olhou para trás, onde Marina esperava do lado de fora. Ele não podia vê-la, mas sentia sua presença. Concordo, disse ele, mas quero deixar claro que meu filho não é cobaia. É uma pessoa.
e vai ser tratado como tal. A reunião terminou com um armistício frágil, mas funcional. Quando Ricardo saiu e encontrou Marina, ele a abraçou. Você volta amanhã. E vamos provar para todos eles que amor não é pseudociência. É ciência básica que eles esqueceram de estudar. Marina voltou ao hospital no dia seguinte com uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que estava sob vigilância constante, que cada ação seria monitorada, julgada, documentada. Mas não se intimidou. Tinha uma missão clara: mostrar ao mundo que bebês precisam de mais do que nutrição e medicação. Precisam de alma, de conexão, de amor. E Miguel respondeu. Nos dias seguintes, a melhora foi inegável. Ele começou a ganhar peso consistentemente. Seus níveis de estresse, medidos através de hormônios no sangue, caíram drasticamente. Sua resposta a estímulos melhorou de forma impressionante. E o mais importante, ele começou a se comportar como um bebê normal. Chorava quando tinha fome, mas se acalmava quando alimentado. Sorria quando via rostos familiares. Dormia melhor, acordava mais alerta. Era como se estivesse finalmente vivendo, não apenas sobrevivendo. A equipe médica, mesmo os mais céticos, não podia ignorar os dados. Os números estavam ali, objetivos e irrefutáveis. E lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar. Primeiro foi uma enfermeira mais jovem, Carla, que começou a falar com Miguel enquanto fazia os procedimentos, em vez de apenas executá-los mecanicamente. Depois foi um médico residente que pegou o bebê no colo por alguns minutos após um exame, em vez de apenas colocá-lo de volta no berço. Pequenas mudanças, mas significativas. Sônia continuava resistente, mas mesmo ela teve que admitir, ainda que relutantemente, que algo estava funcionando. O Dr. Henrique, por outro lado, manteve-se irredutível. Insistia que as melhoras eram coincidência, que o quadro de Miguel estava seguindo seu curso natural, que não havia comprovação científica de causa e efeito. Mas então aconteceu algo que mudaria tudo definitivamente. Era uma tarde de sexta-feira, quase 6 semanas desde que Marina tinha começado a trabalhar no hospital. Ela estava no quarto com Miguel, cantando uma música boba enquanto ele a observava com atenção, quando o Dr. Augusto entrou acompanhado de uma mulher que Marina não conhecia. Era uma senhora de cabelos brancos, óculos delicados, expressão serena. Ela se apresentou como doutora Helena Fonseca, psicóloga especializada em desenvolvimento infantil e vínculo afetivo. Ela tinha vindo de Brasília especialmente para avaliar o caso de Miguel. Passou 3 dias no hospital, observando, conversando com a equipe, revisando todos os registros médicos. E na segunda-feira seguinte, convocou uma reunião com toda a equipe, incluindo Marina e Ricardo. Na sala de reuniões, com todos sentados ao redor de uma mesa grande de mogno polido, a tensão era palpável. O Dr. Henrique estava de um lado, braços cruzados, expressão fechada. Sônia ao lado dele, igualmente defensiva. Do outro lado, Ricardo e Marina, unidos numa causa comum. No centro, a doutora Helena, serena e imponente, com uma pasta grossa, de documentos à sua frente. O Dr. Augusto presidia a reunião da cabeceira, claramente desconfortável com toda aquela situação, mas sabendo que precisava resolver aquilo de uma vez por todas. A doutora Helena começou sua apresentação de forma metódica, didática. Sua voz era calma, mas autoritária, carregando o peso de décadas de experiência e de centenas de casos estudados. Ela não acusava, não julgava, apenas apresentava fatos com uma clareza que era impossível contestar. Analisei cuidadosamente o caso do bebê Miguel, começou ela, colocando óculos de leitura e abrindo a primeira página de seu relatório. Revisei todos os exames médicos realizados desde o nascimento, todos os relatórios de evolução clínica, toda a cronologia de sintomas e intervenções. Também entrevistei membros da equipe, observei o paciente pessoalmente e consultei literatura científica relevante dos últimos 20 anos sobre desenvolvimento infantil e privação afetiva. E minha conclusão, baseada em evidências objetivas e em protocolos internacionalmente reconhecidos, é inequívoca.
Ela fez uma pausa deliberada, olhando ao redor da mesa, certificando-se de que todos estavam prestando atenção. Miguel não sofre de nenhuma doença orgânica rara. Não há síndrome genética, não há distúrbio metabólico, não há anomalia neurológica. O que ele apresenta é uma condição bem documentada na literatura médica desde os estudos pioneiros de René Spitz, na década de 1940, e posteriormente confirmada por inúmeros pesquisadores, incluindo John Bowlby, Mary Ainsworth e, mais recentemente, estudos de neurociência do apego. Trata-se de síndrome de privação afetiva, com manifestação somática, também conhecida em alguns contextos como hospitalismo ou depressão anaclítica infantil. O Dr. Henrique mudou de posição na cadeira, claramente desconfortável, mas a doutora Helena continuou implacável. Bebês, prosseguiu ela, não são apenas sistemas biológicos que precisam de nutrição e cuidados físicos para se desenvolverem adequadamente. São seres sociais desde o nascimento, programados para buscar vínculo, conexão emocional, presença constante de figuras de apego. Quando essa necessidade básica não é atendida, especialmente nos primeiros meses de vida que são críticos para o desenvolvimento, o corpo da criança responde com uma cascata de reações de estresse. Cortisol elevado cronicamente, sistema imunológico comprometido, padrões de sono desregulados, dificuldades alimentares, atrasos no desenvolvimento motor e cognitivo. Em casos extremos, pode levar à falência progressiva de sistemas e, sim, pode ser fatal. O silêncio na sala era absoluto. A doutora Helena olhou diretamente para o Dr. Henrique. Os exames que vocês realizaram não estavam errados. Eles apenas procuravam no lugar errado. Estavam buscando uma causa física para um problema emocional. E, enquanto isso, ignoraram o óbvio que estava bem na frente de vocês. Ela então se virou para Marina e seus olhos brilharam com respeito. A senhora Marina Alves, sem formação médica formal, reconheceu imediatamente o que toda essa equipe de especialistas não conseguiu ver, e teve a coragem de lutar por essa criança, mesmo quando todos a questionavam. Ela salvou a vida desse bebê. Não há dúvida sobre isso. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de validação, de reconhecimento, de alívio. Ricardo, sentado ao seu lado, pegou sua mão e apertou seus próprios olhos marejados. A doutora Helena continuou. Recomendo que este hospital revise completamente seus protocolos de cuidado neonatal. Afeto não é opcional, é essencial. Tão essencial quanto o oxigênio e nutrição. E qualquer instituição que se diz moderna precisa integrar essa compreensão em suas práticas. O Dr. Augusto assentiu lentamente. Suas recomendações serão implementadas imediatamente, e gostaria, se a senhora aceitar, que nos ajudasse a desenvolver um programa de treinamento para toda a equipe. A doutora Helena concordou, e a reunião terminou com uma sensação de mudança no ar. Mas não para todos. O Dr. Henrique saiu da sala sem dizer uma palavra, o rosto vermelho de humilhação e raiva. Sônia o seguiu, igualmente silenciosa e amargurada. Mas a maioria da equipe recebeu a notícia com alívio. Finalmente tinham permissão para serem humanos, não apenas técnicos. Finalmente podiam tocar, abraçar, falar com os bebês sob seus cuidados sem medo de quebrar protocolos. As semanas seguintes foram de transformação. Miguel continuou melhorando de forma consistente e logo estava completamente fora de perigo. Seus exames mostravam um bebê saudável, dentro de todos os parâmetros normais para sua idade. A alta médica foi marcada e, no dia combinado, Marina ajudou Ricardo a preparar todas as coisas de Miguel para levar para casa. Ela vai com a gente, disse Ricardo de repente, enquanto dobrava uma mantinha. Quero que você venha morar conosco, Marina. Não como funcionária, mas como família. O Miguel precisa de você. E eu preciso de você também. Marina ficou sem palavras. Nunca tinha imaginado que aquele trabalho temporário se transformaria nisso. Numa família. Num lar. Olhou para Miguel, agora gordinho e sorridente no carrinho, e sentiu seu coração transbordar. Eu vou, respondeu ela, a voz embargada.
Seria uma honra. Eles saíram do hospital juntos naquela tarde ensolarada, uma família improvável, mas verdadeira. Ricardo carregando Miguel no bebê conforto, Marina ao lado segurando as bolsas, os três juntos enfrentando o futuro. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. Ricardo vendeu o apartamento enorme e frio nos Jardins e comprou uma casa aconchegante em Pinheiros, com quintal, árvores, espaço para Miguel crescer e brincar. Marina teve seu próprio quarto, mas na prática passava a maior parte do tempo com Miguel, cuidando dele com todo o amor do mundo. Ricardo aprendeu a equilibrar trabalho e família. Descobriu que ser pai não era uma obrigação pesada, mas uma alegria profunda. E aos poucos, a dor da perda de Beatriz foi dando lugar a uma gratidão pelo tempo que tiveram juntos e pela dádiva que ela tinha deixado. Miguel. O Hospital Santa Cruz tornou-se referência nacional em cuidado humanizado. Implementaram o protocolo Helena, como passou a ser chamado, que incluía períodos obrigatórios de contato afetivo para todos os bebês internados. As taxas de recuperação melhoraram dramaticamente e outros hospitais começaram a procurá-los para aprender e replicar o modelo. A história de Miguel e Marina se espalhou. Jornais publicaram matérias, programas de televisão fizeram reportagens. E a mensagem chegou a milhares de famílias. Amor não é luxo, é necessidade. Crianças não precisam de perfeição, precisam de presença. 3 anos depois, Miguel era um menininho vibrante e feliz. Corria pelo quintal perseguindo borboletas, ria alto quando Ricardo o pegava no colo e girava, chamava Marina de mainha com aquela pureza que só crianças têm. Ele não tinha memória daqueles primeiros meses difíceis, mas carregava no coração a certeza de ser amado. E isso fazia toda a diferença. Numa tarde de domingo, os três estavam no quintal. Miguel brincava na caixinha de areia enquanto Ricardo e Marina tomavam limonada sentados na varanda. O sol estava morno, o céu azul, e havia uma paz profunda no ar. Você já parou para pensar, começou Ricardo, que se não fosse você, eu teria perdido ele? Não só perdido no sentido físico, mas perdido a chance de conhecê-lo, de amá-lo, de ser pai de verdade. Marina sorriu olhando para Miguel. A gente sempre encontra o que precisa, Ricardo. Às vezes de formas que nunca imaginamos. Você e o Miguel me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Ricardo estendeu a mão e tocou a dela. Obrigado por tudo. Por não desistir, por lutar quando todos diziam que você estava errada. Por acreditar em algo que a ciência tinha esquecido. Marina apertou sua mão de volta. O amor sempre foi a resposta, Ricardo. Só precisamos lembrar disso. Miguel correu até eles naquele momento, as mãozinhas sujas de areia, o sorriso largo e lindo. Mainha, pai, olha o que eu fiz. Ele mostrou um castelo torto e desmoronando, mas para ele era uma obra-prima. E para Marina e Ricardo também era, porque aquela criança que tinha estado à beira da morte agora estava viva, feliz, segura. E nada no mundo era mais milagroso do que isso. Anos mais tarde, quando Miguel já era adolescente, ele descobriu sua própria história. Marina e Ricardo contaram tudo, com honestidade e emoção. Miguel ouviu em silêncio, processando, entendendo. E quando eles terminaram, ele abraçou os dois com força. Eu sou muito sortudo, disse ele. Sortudo de ter sido salvo pelo amor de vocês. E um dia, quando eu tiver meus próprios filhos, vou me lembrar disso. Vou lembrar que não importa o quanto o mundo tente complicar as coisas, no fim, sempre é simples. É sobre estar presente. É sobre amar de verdade. E naquelas palavras Marina viu que o ciclo tinha se completado. O amor que ela e Ricardo tinham dado a Miguel estava se multiplicando, se espalhando, criando ondas que alcançariam gerações futuras. E isso era o verdadeiro milagre. Não a cura em si, mas a transformação duradoura que vem quando escolhemos o amor acima de tudo. A história de Marina Alves, Ricardo Carvalho e Miguel se tornou lenda no Hospital Santa Cruz e além. Era contada a novos médicos, enfermeiros, cuidadores, um lembrete constante de que medicina não é apenas ciência. É também humanidade, é enxergar a pessoa atrás do paciente, é entender que às vezes a cura mais poderosa não vem de uma seringa ou de um comprimido,
mas de um abraço sincero, de uma palavra gentil, da certeza profunda de que você não está sozinho. E sempre que alguém perguntava a Marina qual era seu segredo, ela respondia com simplicidade desarmante: não é segredo, é amor. Sempre foi amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Ricardo e Miguel tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e transformação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que o amor é sempre a força mais poderosa. Te esperamos no próximo episódio.